Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? É o que eu desejo, que todo mundo esteja bem, certo? Eu também estou bem, graças a Deus. E hoje nós vamos para mais uma aula do nosso componente curricular Língua Portuguesa, certo? Vocês vão pegar o módulo 2, na página 24, que nós temos uma leitura, e vamos pegar a gramática na página 92, certo? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos para a nossa oração de todos os dias, certo? Mãozinha em forma de oração. Então vamos lá. Senhor, eu te peço nesta manhã sabedoria, muita paz, saúde, prosperidade, que o Senhor entre nos nossos lares, nos abençoe a cada dia da nossa vida, que nós possamos, Senhor, ser pessoas boas sempre, que o Senhor possa iluminar os nossos caminhos para que a gente esteja sempre no caminho certo, que o Senhor nos livre, Senhor, dessa pandemia, que nós vamos todos sair em paz em nome de Jesus, que nunca falte o pão de cada dia, que o Senhor possa confortar todas as famílias que perderam seus entes queridos durante essa pandemia, que o Senhor vai nos alegrar com muita paz no nosso coração. Amém? Então vamos lá, criança. Ó. Lá no nosso módulo 2, na página 24, certo? Nós vamos iniciar primeiro com língua portuguesa. E nesse texto que vocês têm da página 24, o gênero textual é um diário ficcional, certo? É um diário ficcional. O diário ficcional, quando o autor cria um personagem que narra os fatos imaginados ou modifica os ocorridos. É um gênero criado em diário, mas que é para o público, ou seja, não é escrever para você, mas sim escrever para os outros. Muitas vezes dizendo coisas sobre um determinado assunto, porém para outras pessoas não somente para quem o escreve. É um diário literário publicado em um livro. Então, esse diário é um diário totalmente diferente de um diário pessoal. Um diário pessoal é feito somente para mim, para que outra pessoa veja o meu diário só se eu autorizar, né? E esse caso aqui é um diário ficcional. Por que ficcional? Porque ele pode ser algo criado, entendeu? Algo criado ou algo que já existe e foi modificado, certo? Para fazer um outro determinado texto. Por exemplo, foi retirado de um texto que já existe, mas a pessoa modificou, certo? Ou foi um fato imaginado, certo? Então, a diferença é porque o diário pessoal é um diário que fica somente para a gente, é pessoal da vida da gente. Aí, como eu disse para vocês, é somente se eu autorizar que alguém vai ler o meu diário pessoal. E esse aqui é um diário ficcional, é um gênero criado em diário, mas que é para o público, entendeu? Como disse bem aqui embaixo, é um diário literário publicado em um livro. Então, se é publicado em um livro, é aberto ao público, né? Para que todo mundo possa ler. Então, vocês têm, crianças, esse texto aí, ó. Neste capítulo, você conheceu um pouco sobre o modo de vida das comunidades ribeirinhas no Amazonas. Foi o texto que a gente viu, né, na aula passada. E também da gastronomia do Uruguai. Agora você vai ler um trecho de um diário ficcional sobre a viagem que Heloísa e Júlia fizeram com a avó para um país bastante diferente do nosso, certo? Então, a leitura é com vocês, crianças. Essa é a leitura que eu vou passar para vocês fazerem em casa e responder a interpretação do texto, certo? Então, vamos continuar. Então, agora nós vamos para a parte da gramática, certo? Nós vamos estudar na gramática os sinais de pontuação, sendo que a gente já estudou na aula passada, também a gente já estudou os sinais de pontuação também. A gente já estudou numa aula passada outros sinais de pontuação, né? E
hoje nós vamos estudar mais sinais de pontuação, certo? Vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos estudar 2 pontos, travessão, a vírgula, o ponto e vírgula, parêntese e as aspas. Vamos ver onde se usa cada um desses sinais de pontuação. Nós temos aqui, crianças, vou iniciar com vocês com a leitura desse texto da página 92. Leia e observe os sinais destacados. Ó, vocês têm um texto aí na gramática, na página 92. Uma motorista para bem em frente a uma placa de estacionamento proibido. O guarda de trânsito chega e diz: a senhora não viu a placa de proibido estacionar? A mulher responde: a placa eu vi, sim. O que eu não vi foi o senhor. Aí é como eu digo para vocês, crianças, quando a gente vai fazer uma leitura, né, que eu sempre falava na sala de aula para vocês, quando vocês iam fazer uma leitura, é obedecer a pontuação. Se a gente não obedece uma pontuação diante de uma leitura, quem está nos ouvindo não entende nada, não dá para entender nada. Então, crianças, pratiquem leitura em casa, de suma importância a leitura, porque quem lê fala melhor, escreve melhor, entendeu? Então, é obedecer o sinal de pontuação. Nós vimos que nesse pequeno texto da gramática, nós temos um ponto, temos 2 pontos, temos o travessão, aspas, nós temos vírgula, reticências, temos sinal de interrogação, sinal de exclamação, mas todos eles, quando eu estiver fazendo a leitura, eu tenho que saber usar na leitura, porque às vezes é uma pergunta e eu vou ler o texto e não faço a pergunta, aí o texto foge do sentido, entendeu? Então, a gente tem que ler obedecendo o sinal de pontuação. Então, vamos conhecer cada um deles. Vamos lá. Nós temos aqui, primeiro, 2 pontos, né? Tem até o desenho aí para vocês observar os 2 pontinhos. Lá na imagem, vou começar olhando pela imagenzinha que tá lá. São usados para dar uma explicação, enumerar coisas. Aí vamos novamente repetir aqui, ó. Usados para indicar. Indicar que alguém vai falar. Então, os 2 pontos, quando eu coloco os 2 pontos, é para indicar que alguém vai falar. Por exemplo, tem até a frase aqui do textozinho de vocês que eu acabei de ler. O guarda de trânsito chega e diz. Aí, 2 pontos, para poder iniciar a fala da pessoa. A senhora não viu a placa de proibido estacionar? Certo? Então, foi a primeira frase aí que eu usei para indicar que alguém vai falar. A segunda frase. Foi então que ele disse, 2 pontos. Aí vem a fala da pessoa. Estou cansado de tanta confusão. Certo? Os 2 pontos também é usado para indicar uma enumeração. Por exemplo, ó, na cesta há muitas frutas. 2 pontos. Banana, maçã, laranja e mamão. Quando eu já encerrei, eu vou para o I, certo? Quando eu não tenho mais frutas para se colocar, nesse exemplo aí, por exemplo, eu só usei banana, vírgula, maçã, vírgula, laranja e mamão. Se tivesse mais fruta, eu ainda ia continuar com as vírgulas, certo? Então, é isso que é enumerar, é colocando as vírgulas para separar, entendeu? Cada palavrinha. Aí eu tenho uma outra frase. Mamãe foi ao supermercado e comprou, 2 pontos, 2 pacotes de arroz, vírgula, né? 1 quilo de feijão e 2 quilos de frango a passarinho. Então, crianças, muita atenção quando a gente vai fazer a leitura, obedecer os sinais de pontuação, certo? Então, vamos continuar. Esse foi os 2 pontos que a gente viu. Agora, nós vamos ver o travessão. Usado antes da fala de alguém, né? Que a gente já até antecipou ali nos 2 pontos, né? Que já vinha logo em seguida a fala, mas aqui a gente vai usar só a fala, ó. Travessão. Lá na imagem tem o desenho, nessa imagenzinha que vocês estão observando aí, tem o desenho do travessão, né? A imagem aí, travessão, indica que alguém vai falar. Ó, então, é usado quando? Antes da fala de alguém, por exemplo. A senhora não viu a placa de proibido estacionar?
certo? Ó, tem alguém falando. Então, se tem alguém falando, eu tenho que usar o travessão. O outro, a placa eu vi, sim. O que eu não vi foi o Senhor. Então, aqui é uma outra pessoa falando, né? A pessoa está falando e é necessário usar o travessão para indicar que alguém vai falar. Eu também uso o travessão para separar a fala do personagem da fala do narrador. Por exemplo, bom dia, diz ao porteiro, entendeu? Então, são duas falas, é um personagem e o narrador. A outra, que tal irmos por este caminho? Sugeriu a mulher. Então, aí são duas pessoas falando, certo? Então, tem que usar o travessão para separar a fala do personagem da fala do narrador, de quem está narrando, certo? Do personagem da história e de quem está narrando a história, certo? Vamos continuar. Agora, eu tenho a vírgula. Olha a imagenzinha, coloquei o desenho para vocês observarem, certo? E lá na imagem está dizendo, serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Então, quando eu vou fazer uma determinada leitura que tem vírgula, eu faço uma pausazinha pequena, mas é uma pausa, certo? Então, indico uma pequena pausa usada nas datas, nos endereços, nas palavras repetidas, nas sequências, na separação do nome que chamamos. Primeiro, nas datas, ó. Salvador, 19 de abril de 2012. Então, quando se tratar de datas, eu vou usar a vírgula dessa forma. Serve aí para vocês também, ó. Quando eu coloquei aqui, é quando vocês vão fazer o cabeçalho da escola, né? Ó, Santa Inês, 22 de junho de 2020, certo? E também nos endereços. Por exemplo, no endereço, eu tenho que ficar atento para quando eu precisar escrever um endereço para alguém, né? Avenida Principal, 2001, né? Que é o número, Jardim Paraíso, que com certeza é o bairro. Então, a rua, o número e o bairro, certo? O outro aqui eu tenho é Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1991. Certo? Então, nos endereços também eu uso a vírgula, tenho que saber usar. Por exemplo, eu moro aqui, ó, vou até colocar aqui o meu endereço. Eu vou colocar, eu moro na Rua Rio de Janeiro, 60, Vila Militar, certo? Então, atenção na hora que vocês forem escrever o endereço de vocês. Nas palavras repetidas, também tem que se usar a vírgula, ó. O telefone tocou, tocou, tocou. Então, eu usei vírgula para poder separar, porque já pensou se não tivesse vírgula essas palavras tudo junto. Então, quando eu fiz a leitura, eu dei uma pequena pausa. Ó, o telefone tocou, tocou, tocou. A outra frase que eu tenho, estávamos muito cansados, entendeu? Então, como tem essas duas palavras iguais, eu necessito de uma vírgula aí para poder separar, certo? São palavras repetidas onde eu devo usar a vírgula, certo? Eu também uso a vírgula nas sequências. Por exemplo, quando eu faço a sequência de alguma coisa, ó, o jogador correu, chutou e fez um gol, certo? Então, é uma sequência do que o jogador fez. O jogador correu, chutou e fez o gol. O outro exemplo, estudamos matemática, ciências, arte e filosofia, entendeu? Então, eu fiz uma sequência das disciplinas que a gente estudou. Na outra, na separação do nome que chamamos, na hora de fazer um chamamento, de chamar alguém, ó. Rodrigo, fecha a porta, entendeu? Tem que ter uma vírgula na hora. Toda vez que se tratar de algo para chamar, fazer um chamamento, tem que colocar a vírgula, depois do nome da pessoa. Aqui no outro exemplo, Carlos, mande-me notícias quando estiver distante. Tá bem minha vírgula, certo, crianças? Então, atenção em todos os sinais de pontuação. O próximo, ponto e vírgula. O ponto e vírgula já indica uma pausa maior na leitura do que a da vírgula, certo? Então, quando tem um ponto e vírgula, eu faço uma pausa maior um pouquinho, certo? Quando eu estiver fazendo a leitura e tiver um ponto e vírgula, a minha pausa é maior um pouco do que a da vírgula. Exemplo, Lucas mora no sítio, Luiz na cidade. A outra frase, o rio está poluído, os peixes estão mortos,
certo? Então, é saber fazer a leitura. Eu tenho aqui, ó, do lado também a imagem, né? Ponto e vírgula, ó, serve para separar itens de uma lei, de um decreto, de uma sequência. E tem um sinalzinho para vocês observarem aí. Eu também uso ponto e vírgula para separar os itens de uma lei, né? Na hora de uma lei da Constituição Federal, de um decreto, de uma petição, de uma sequência. Por exemplo, bem que eu tenho um artigo, ó. Artigo 127, aí o que diz o artigo? São penalidades disciplinares, 1, advertência, aí ponto e vírgula. 2, suspensão, ponto e vírgula. 3, demissão, aí ponto e vírgula. 4, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, aí ponto e vírgula. 5, destituição de cargo em comissão, aí ponto e vírgula, entendeu? Então, é para destacar a questão do artigo, certo? Então, é separar os itens, ó. Eu tenho aí os itens que faz parte de uma lei, do artigo 127. Então, quando eu precisar usar, né, os itens de uma lei, eu já sei que eu vou usar o ponto e vírgula, certo? Então, vamos continuar. Agora, criança, eu tenho parênteses. Parênteses não só se usa em matemática não, viu? Também é usado na língua portuguesa como sinal de pontuação. Parênteses, nós temos uma imagem aqui que eu coloquei, usadas no meio de frases para dar uma informação ou explicação. Por exemplo, lá na imagem eu tenho uma frase. Pedro, aquele menino que conhecemos no parque, fará aniversário hoje. Então, ela deu destaque para a pessoa entender quem é Pedro, né? Se alguém chegasse e dissesse só assim, Pedro fará aniversário hoje, mas se a pessoa não conhece Pedro, não lembra, né? Quem é o Pedro, na verdade. Aí ela já conta, aquele menino que conhecemos no parque. Então, quando ela colocou a citação sobre o Pedro, foi colocado entre parênteses, certo? Então, vamos ver aqui. O parêntese, usados para separar uma palavra ou um grupo de palavras na frase, a fim de chamar atenção, dar uma explicação. Ó, Santos Dumont. Aí eu vou explicar que ele é o inventor do avião, é brasileiro. Então, o que ficou em destaque aí, entre parênteses? Ficou em destaque que Santos Dumont é o inventor do avião, certo? Então, eu coloquei aí e já dei a explicação. Santos Dumont, o inventor do avião, é brasileiro, certo? A outra frase. É importante ter atenção ao uso dos parênteses. Aí a explicação, eles exigem um cuidado especial. Então, quando eu quis acrescentar uma explicação na citação que eu fiz agora, ó, é importante ter atenção ao uso dos parênteses. Aí, para ficar bem mais claro, ter uma explicação, vou colocar entre parênteses. Eles exigem um cuidado especial, certo? O outro exemplo. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então, lá quando eu iniciei colocando a sigla. Aí, entre parênteses, para a pessoa entender, eu vou colocar o que significa, certo? Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, certo? O outro, países desenvolvidos. Aí eu coloquei entre parênteses para me citar quais são esses países. Como Estados Unidos e China deveriam fazer mais pela natureza, certo? Então, para que serve o parênteses? Usado para separar uma palavra ou um grupo de palavras na frase, a fim de chamar a atenção, dar uma explicação, certo? Então, vamos lá continuar. Agora eu tenho aspas, tá bem ali na imagenzinha, ó. O desenho indica que retiramos a fala de alguém do texto, certo? Então, vamos olhar aqui do outro lado. Usadas para destacar palavras ou frases no texto. Por exemplo, ó, esse aqui é a frase lá daquele textozinho da gramática. A senhora não viu a placa de proibido estacionar. Então, aqui nesse caso, se queria destacar a palavra, né? Essa frasezinha aí, proibido estacionar. No caso, ele queria dar destaque a essa frase
Aí, para dar destaque na frase, é preciso o quê? As aspas, certo? Aí o outro exemplo, os alunos já receberam feedback das apresentações, então foi destacado feedback, né, a palavra feedback para poder a pessoa entender, entendeu? Que os alunos já receberam feedback das apresentações. Então, a palavra em destaque aí é o quê? Feedback. Então, ela tem que estar em quê? Entre aspas. Eu também uso aspas para citar uma frase de alguém. Então, quando eu pesquiso na internet, crianças, a frase de alguém, ela vem sempre entre aspas. Aí vem o nome da pessoa, certo? Se você um dia for criar uma frase sua mesmo, você já sabe que ela tem que vir entre aspas e logo em seguida tem o seu nome como autor da frase. Ó, citar uma frase de alguém. Assim diz o ditado popular, que a gente sabe que o ditado popular é alguém que cria, né? Certo? Aí, o ditado popular não dá para saber quem é o autor, porque é a população que cria, né? Várias pessoas que saem criando aí ditados populares. Então, assim diz o ditado popular: devagar se vai longe, certo? Então, está entre aspas, devagar se vai longe. A outra, ó, aqui já é uma frase de Machado de Assis, onde ele diz: lágrimas não são argumentos. Aí a frase dele está entre aspas. Vocês podem pesquisar na internet frases de autores como eles estão entre aspas, certo? Aí tenha o nome do autor. Eu jamais posso pegar uma frase que foi criada por uma outra pessoa e colocar o meu nome, ou então colocar o nome de uma outra pessoa. Certo? Que quem conhece, por exemplo, eu vou fazer um trabalho, aí eu coloco a frase e coloco, eu pesquisei lá a frase, sei quem era o autor e eu não quis colocar o nome do autor da frase, coloquei uma outra pessoa, aí a pessoa para quem você vai mostrar, ela pode conhecer, ela vai logo dizer, não, essa frase não é, entendeu? Então, para que serve também as aspas? Indica a fala ou pensamento de alguém. Ó, o guarda pergunta, né? Que é o que tinha lá no texto também. Você não viu a placa? Então, indicou a fala ou pensamento de alguém. Aí colocou entre aspas, certo? A outra frase. José disse: apenas me sentei e fiquei olhando para a lua. Então, aqui é o que? A fala do José. E a fala do José foi colocada entre aspas para dar um destaque, certo? Então, vamos lá. Então, crianças, agora eu tenho a nossa agenda, certo? Ó, língua portuguesa, vocês vão realizar a leitura do texto das páginas 24 e 25 e responder a interpretação da página 25 no caderno, crianças, porque aí no livro não tem espaço para vocês responderem. Então, tem que ser respondido no caderno, certo? E é de suma importância, eu quero muito que vocês façam essa interpretação desse texto. Embora vocês observarem lá que tem um balãozinho somente para falar. Nesse momento, eu quero, né, como eu disse várias vezes para vocês, às vezes pode ter questões no livro que indicam oral, mas é de suma importância elas serem feitas escritas. Até no meu manual do professor sempre diz, ao perceber que determinada atividade necessita ser escrita, deve ser escrita, certo? E na gramática, vocês vão responder as páginas 92 a 97, né? Que se trata dos sinais de pontuação. E, crianças, mais uma vez, eu vou repetir para vocês que, à medida que eu for passando o módulo, mas que eu tenho ainda conteúdo da gramática no módulo 1, nós vamos voltar para o módulo 1 para poder responder, certo? Então, vocês vão responder no módulo 1 as páginas 67 a 71, também referente a sinais de pontuação, certo? Então, é bem melhor ainda para vocês, porque vocês têm 2 reforços aí de sinais de pontuação, que vai ensinar vocês muito bem a trabalharem com sinais de pontuação, certo? Então, bem entendido a questão de que a gramática, eu estou seguindo a gramática, aí à medida que aparece o conteúdo de gramática, que está ainda no módulo 1, né? Aí eu volto para o módulo 1 para a gente fazer também, certo? Então, é mais um reforço para vocês.
Então, é gramática e módulo 1, essas duas atividades aí da gramática e do módulo 1, todas elas é referente aos sinais de pontuação, certo? Então, bom estudo, crianças. E, como sempre, eu deixo a minha reflexão, né? Vamos lá? Ó, fé, palavra tão pequena, mas com poder tão grande, certo? Tá aí um bom dia bem bonito para vocês, ó. Em crianças, a gente observa aí, né, que fé é uma palavra bem pequena, mas ela tem um poder enorme, enorme. Quando você tem fé, você vai para qualquer lugar desse mundo, você resolve qualquer situação da sua vida, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, pode perguntar. Eu estou disponível para vocês, certo? Pode perguntar no WhatsApp que eu estou disponível, certo? Não tenham vergonha de perguntar, é para perguntar mesmo, tirar a dúvida, não vão ficar com dúvida, certo? Então, crianças, um forte abraço, certo? Até a próxima aula.